Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso convidado de hoje é José Cláudio, ele que é psicólogo e veio falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo e a sua experiência de vida também nessa área da psicologia. Seja bem-vindo, José Cláudio. Muito obrigado, é sempre um prazer renovado estarmos aqui mais uma vez. Gratidão, viu? Para que a gente possa começar, quem é José Cláudio? E como foi essa trajetória de José Cláudio até chegar a essa parte clínica, de atendimento clínico? Eu gosto sempre de dizer que eu não sou, eu estou. Eu estou Cláudio, eu estou psicólogo, e eu cheguei na parte clínica, na psicologia, bem honesto, foi a minha espiritualidade. Por eu ter uma determinada religião, eu fazia atendimentos fraternos, e lá chegavam casos simples, mas chegavam também muitos casos complexos. E pensei, cara, com os meus botões, isso precisa de um curso superior. Algumas pessoas assim disseram, você vai só pegar o canudo, você já sabe. Não, aprendi muito na faculdade, ainda hoje eu estudo e ainda hoje eu aprendo. E com esses estudos, a gente sabe que o senhor tem algumas especializações, como clínica, também hospitalar e TCC. Nessas áreas, como foi que agregou, no conhecimento da psicologia com o Cláudio? Deixa logo eu falar por que eu me especializei primeiro em TCC. Graças a uma professora, que no primeiro dia de aula ela perguntou, por que psicologia? Eu respondi para ela, eu levei meio século para escolher, eu não posso errar. E no decorrer do curso, uma pessoa extraordinária, uma referência para mim. Então, primeiro eu me especializei em TCC, em seguida, clínica psicossocial, que veio agregar muito para a minha área de atuação, e depois psicologia hospitalar, porque eu também trabalho no hospital. E sem deixar nada a dever, o que eu fiz, que eu gostei muito também, foi ABA, porque é padrão ouro para uma determinada área, e nós sabemos. Verdade. Inclusive, o senhor o senhor é o coordenador de ABA aqui do Instituto, né? E como é que foi planejar também essa coordenação ABA aqui do Instituto? Olha, aqui do Instituto eu só tenho a agradecer, porque onde a gente percebe que tem a somar, a gente só tem a agradecer. O ITEAC também agradece muito, né, essa troca, que eu gosto muito de falar sobre troca, a gente fala muito sobre isso, né, a troca de experiência e de pessoas. Eu queria que a gente entrasse um pouquinho sobre esse mês que é tão importante, né, o mês do Setembro Amarelo. E a gente também sabe que o senhor tem experiência sobre essa parte do suicidologia, que é um termo hoje utilizado dentro do Setembro Amarelo, e queria que o senhor falasse um pouquinho o que é a suicidologia, para as pessoas que estão em casa nos assistindo, elas possam entender melhor sobre esse assunto. Eu sempre digo que a suicidologia é uma ciência, que ninguém aprende ao brincar, ou em um podcast, mas ele visa muito a condição da pessoa que chega a pensar em suicidar-se, é o comportamento suicida. Também chega aquelas pessoas que se suicidaram. O que é que nós fazemos? Temos que trabalhar a família, que também fica vulnerável. E dentro da sua experiência, desse mundo da suicidologia, né, o que é que o senhor pode trazer para as pessoas que estão nos assistindo, para que a gente possa realmente entrar nesse Setembro Amarelo, que a gente possa abrir um pouquinho a mente dessas pessoas, ou realmente levar um pouco de conhecimento, né, para elas sobre o suicídio. A gente tem que entender que o Setembro Amarelo, assim como o Janeiro Branco, tem que ser de janeiro a janeiro. E as pessoas precisam perceber que elas precisam se cuidar de janeiro a janeiro. E os autocuidados, eu sempre digo, eles são físicos, não só físico, mas também emocional, não só emocional, mas também social, não só social, mas também espiritual. E o espiritual está entrando com força na ciência, ou a ciência está entrando com força na espiritualidade. E dentro desses quatro tópicos que o senhor traz, né? Quais as experiências ou atividades mesmo que o senhor pode deixar de dica para as pessoas que estão em casa, para que elas possam ter esses 4 pilares, vamos dizer assim, que é equilibrado na vida, para que a gente possa ter uma saúde mental melhor? Eu sempre digo, nós, brasileiros, somos o país mais ansioso do mundo. Não é porque nós somos mais bonitos ou mais felizes do que as outras nações. Tem motivos. E um dos motivos, a gente não pode lá fazer muita coisa. Não depende só de nós. Porque nós vivemos numa insegurança tremenda. E a insegurança gera ansiedade. Então, nós vivemos num país
insegurança na política, na polícia, no trânsito, na família e na finança. Como não ficar inseguro num país desse? Por outro lado, uma segunda causa, eu digo que ela é totalmente nossa. É que nós, a maioria de nós, não levamos o autocuidado a sério. E lembra que a gente começa no físico. Eu sempre digo, ó, segundo a ciência, a neurociência, a psiquiatria, a psicologia e a própria Bíblia, qualquer transtorno a gente começa tratando primeiro do biológico. Como seria esse tratamento no biológico, para as pessoas No entenderem biológico. melhor, as que estão nos assistindo? Isso, eu sempre digo, hora de dormir e hora de acordar. Nós precisamos ter qualidade de sono, senão nada presta. Mas não só dormir, não é só isso. Tem que tomar água suficiente, tem que tomar sol suficiente, tem que comer proteína diariamente e exercício. Mas não só isso, nós precisamos produzir, mas produtividade saudável. Como é que nós produzimos? No estudo ou no trabalho, nos dois ou nos dois, mas de maneira saudável, para que nós não venhamos a nos estressar. E hobby. Ser humano precisa de hobby, ser humano precisa de lazer, ser humano precisa de prazer. Sempre digo, microprazeres diários. Uma boa conversa, uma boa comida, um bom sexo que ninguém é de ferro, né? E semanal, maior ainda. Por quê? Porque entre um descanso, um lazer a mais, um clube, uma igreja, e mensal, maior ainda, entra dinheiro na conta, dá para comer um churrasco, né? E uma vez por ano, você já sabe, um cruzeiro com Roberto Carlos, que ninguém é de ferro. Tem que tirar férias. Para viver bem, tem que se cuidar. O que é que a gente pode trazer nesse Setembro Amarelo, né? Fora todas essas dicas que o senhor trouxe, de importância para as pessoas que estão nos assistindo, e eu queria dar especificamente a essas mães atípicas. O que é que a gente pode, né, levar para elas de autoajuda, até mesmo de autorresponsabilidade, desse cuidado, desse amor próprio? Você falou não só numa pessoa, mas numa comunidade de mães atípicas. Primeiro, priorizem-se. Eu sempre digo, para nós fazermos o bem, para nós proporcionarmos o bem, nós precisamos estar bem. Só para você ter uma ideia, a mãe, o filho e o esposo devem se cuidar primeiro de quem? A mãe, falando como mãe, primeiro dela. Depois, do esposo. Ninguém faz isso, né? Por fim, do filho. Então, se nós começarmos a ter esse olhado para nós, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e depois de mim sou eu, e o demais para os meus, que eu sou bonzinho, isso não é egoísmo, é consciência, porque eu quero dar o melhor para mim e o melhor de mim para os meus. Mas eu preciso estar bem, tenho que investir em mim. É o que normalmente não acontece. E às vezes o que a gente ouve de relato, em relação a isso que a gente está falando do mundo atípico, né, nesse momento, é que elas não têm esse apoio, né? Elas falam muito sobre esse apoio. Mas como se fazer um apoio ou uma rede de apoio se elas não se entendem, não se compreendem? Fala, vamos reforçar um pouquinho isso, vamos botar um pouquinho de consciência, né, para que elas possam entender melhor sobre isso. Eu sempre falo, é de praxe, a questão do nível de consciência. Cada demanda é única e cada ser humano se encontra no nível de consciência. Tem aqueles que despertam, por exemplo, aqueles que despertam, aqui já encontram grande apoio. Coisas que não tem em outros cantos por aí. E de uma forma gratuita, né? O que é que se pede? Que a pessoa faça a sua parte, que perceba o quanto ela pode ser ajudada se ajudando. Porque o ITEC está aí para somar, mas nós podemos fazer pelo outro. Essa é um olhar, né, de consciência em relação a isso, de que começa em mim, para que daí eu possa, como o senhor falou, transbordar esse amor próprio para o outro. Às vezes até na própria palavra fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E às vezes está meio que perdido dentro da sociedade, né? As pessoas não estão sabendo muito o que é amar. Eu sempre digo assim, que amar o outro é eu projetar no outro o amor que eu tenho em mim. Se eu não me amo, eu não amo ninguém. Então, o que é que eu sinto? Sei lá, dependência, carência, desejo de sexo, coisa de criança, é meu para mim, para eu. Isso não é amor, isso é coisa de criança. Então, quando nós temos essa clareza de perceber-se como
você falou, amar a Deus sobre todas as coisas, preste atenção, e ao próximo, que não é coisa, eu gosto sempre de explicar, como a si mesmo. Então, se eu não me amo, segundo a teologia de Jesus, eu não amo ninguém. Então, preciso me amar. Não é egoísmo, é consciência para vivermos a vida plena. As pessoas vivem vida má ou vida boa, mas quem vive plenamente? Quem procura viver. E voltando um pouco para esse tema desse Setembro Amarelo, qual é essa importância desses movimentos, né, feito nesse mês? Como o senhor falou, que isso deve ser de janeiro a janeiro. Mas, no seu ponto de vista, como psicólogo, qual é essa importância desse mês amarelo, né? Como é essa conscientização, acho que mais ativa ali nesse momento? Nós sabemos que é um movimento muito importante. Não começou aqui, mas é muito importante. Nós já exportamos muita coisa importante também, por exemplo, Janeiro Branco. Mas a conscientização, que não é só no janeiro. E nós, é um bom trabalho? É, mas precisamos melhorar. Porque nós sabemos que suicídio no mundo diminuiu 10%. E aqui tem aumentado, infelizmente. Então, nós temos que trabalhar e trabalhar com consciência e com conhecimento e com técnicas. E a gente vê esse aumento, né, no Brasil em uma faixa etária. Como é que a gente deve se posicionar em relação a isso? A gente vê muito no pré-adolescente, ali jovem adolescente, e também hoje a gente vê muito também nos adolescentes atípicos, né? Como é que a gente deve vir com essa técnica, com esses estudos, para que a gente possa melhorar esse aumento nessas faixas etárias? A gente sabe que tudo começa com uma boa noite de sono. E a tela tem roubado o sono dos nossos jovens. A tela tem comprometido muita coisa. Então, primeiro, a gente tem que ter consciência sobre tela. Criança de 0 a 4 anos, tela 0. De 4 a 12, 1 hora por dia, partido no meio. Aí depois dos 12, a gente pode aumentar. Mas o que é que nós vemos hoje? Criança surtando, literalmente, indo para hospitais psiquiátricos por causa de tela. Tem uma tela de um jovem sem saber tirar, para ver que ele não surta. Então, está comprometendo muito a vida mental dessas pessoas. E nós sabemos. A principal causa do suicídio é transtorno mental, seguido de tentativas anteriores. Mas tem todo o contexto, né? Nós sabemos. Cláudio, a gente vê também, o senhor veio falando aí sobre tela, e eu queria frisar algo mais também que está começando a surgir sobre as IA, né? Voltada a essa parte da psicologia, qual é sua visão, né? Como é que a sociedade deve se comportar diante disso que está chegando, né? Sobre essas inteligências artificiais, dentro, eu digo, do mundo da psicologia mesmo, porque a gente vê pessoas, né, se consultando já com IA. Então, assim, como é o olhar? Você como profissional, né? Qual é esse olhar que você tem de acordo com o que está acontecendo? A gente tem que entender que a IA está conosco desde 1960. É mais velha do que eu. Mas ela jamais vai se espiritualizar tanto quanto nós. Ela não se espiritualiza. Então, IA tem uma importância? Vamos ser sinceros. Sim. Tem. Até para nós profissionais. Agora, me entenda. Ler um livro de autoajuda é o quê? É fazer psicoterapia? Não. É ler um livro de autoajuda. Ler um livro de técnica é fazer psicoterapia? É ler um livro de técnica. IA tem a sua importância. Agora, o problema é o uso e o uso inadequado. Isso é pesquisa, tá? 96% das pessoas que usam IA é para fins terapêuticos. IA não foi feito para isso. IA fica devendo em vários casos, principalmente casos graves, crenças, ideações suicidas, entre outros. E tem agravado muito. IA já foi processado. O que IA faz, muitas vezes, tem um lado bom, mas as falhas do IA. Pessoa perde o emprego, está desesperado. IA, qual é um ponto mais alto dos Estados Unidos, no estado dele? Brooklyn. O cara vai lá e se joga. O cara diz, eu estou querendo me matar, eu já comprei a corda, estou querendo estar aqui num local fácil que meus pais possam ver. Não, faz e deixa uma carta para os pais. E o cara fez. E está sendo processado. Então, temos que ter cuidado.
Tem chat que não é preparado para psicoterapia, mas 96% das pessoas que pensam que estão fazendo psicoterapia está no chat do GPT. Então, assim, no olhar profissional, Cláudio, a IA é positiva em algumas coisas, sim, e é essencial para o ser humano, a gente precisa, até como profissional, o senhor falou, mas o que muda entre a IA e realmente o profissional é a humanização. E não só isso, né? E não só isso. IA, ela não percebe o não dito. IA não sabe o que é uma lágrima, não tem como ela saber. IA tem crenças que ela reforça, e a crença não pode ser uma crença boa. É isso que é o problema. Então, nunca será terapia, porque não tem um vínculo. O que é que o IA faz? Quem é que comanda a suposta terapia com a IA? É o cliente. O que é que o IA faz? IA reforça o ego do cliente. É um tipo de bajulação. Psicoterapia não é assim. A gente faz questionamento para que a pessoa, ela sim, resolva, ela sim se resolva. E pesquisa diz que depois de 3 meses as pessoas voltam. E com agravante, porque não cuidou-se antes e não teve vínculo com pessoas. Então, tem que ter essas particularidades que nós estamos atentos. Diante desse olhar, né, que o senhor trouxe da IA, a gente meio que, se a gente parar para observar, é meio distorcido ao que a gente fala sobre amor próprio, né? A gente meio que vai se perder naquilo que a gente, como terapeuta, preza tanto, que é o se conhecer, esse autoconhecimento e esse amor próprio. Voltando para o amor próprio, dentro não só do mundo atípico, mas nesse mês de setembro, como é que a gente pode se ver, se olhar, né? E a gente possa olhar o outro também, porque muitas das vezes é aquela pessoa que está tentando se suicidar, ela já deu alguns sinais. Por que a gente não consegue muitas das vezes enxergar isso? Isso é muito pessoal e muito particular. Com relação ao amor próprio, todo amor é próprio. A gente só pode projetar o que a gente tem. Mas tem uma tal da psicologia positiva que vê muito esse lado bom do ser humano, sabe? A gente sabe que a gratidão é treinável, a gente sabe que a resiliência é treinável, que a positividade é treinável. E nós temos que olhar para o nosso lado positivo, nossos pontos fortes. Também a psicologia positiva investe nisso e é o boom da psicologia, é nós percebermos o quanto nós somos importantes, o quanto nós somos valiosos. Aí a gente vai chegar na parte espiritual, que é a saída da humanidade. Se o ser humano não se espiritualiza, ele não tem saída. Nesse ponto da espiritualidade, como é que a gente pode falar sobre a psicologia e a espiritualidade? Eu digo que psicologia e espiritualidade é mão e luva. Então, a gente tem que juntar o autoconhecimento com o conhecimento do alto. Então, tem técnicas que são padrão ouro. Mesmo sendo padrão ouro, a melhor forma de tratar uma pessoa não tem 100% de garantia. Nenhuma ciência dá 100% de garantia. Agora, Jesus é ouro, né? Ele é o alfa e o ômega. Ele é o mestre de todas as ciências, inclusive do amor. Dentro desse olhar da espiritualidade com a psicologia, a gente pode colocar aí algo que, pelo menos no ITEAC faz muito, que é o acolher, né? Então, como é que é essa visão também da saúde mental voltada a esse acolhimento, a importância? Acho que a palavra certa seria isso. Qual a importância desse olhar de acolher realmente o outro? Se acolher, né? Também. Eu sempre digo assim, uma das palavras mais bonitas em psicologia é acolhimento. Olha, nós sabemos que temos várias abordagens psicológicas, mas todo acolhimento é rogeriano. Roger fala da visão atualizante. A pessoa tem que estar se atualizando sempre. E já Carl Gustav Jung, ele fala da individuação, que vai pelo mesmo caminho. É o nosso ego, que tem o nosso self é o nosso ego melhorado, vai melhorar-se tanto que vai ficar uno com o universo, uno com Deus. Então, espiritualidade e psicologia é mão e luva. E que bom que a gente já tem alguns profissionais que têm esse olhar, né? Porque a gente ainda vê um pouco essa divisão. Hoje eu vejo mais
o profissional ele falando sobre a importância da espiritualidade, a importância da psicologia, da neurociência, da própria ciência, mas a gente ainda vê um pouco de profissionais que deixam um pouco vago, né? Como é que é o seu olhar em relação a isso? Eu sei que o senhor gosta dessa junção e que é o que faz, eu acho que evoluir o ser humano mesmo, né? Trazer consigo essa consciência. Mas como é que o senhor ainda vê ainda um pouco? Eu, na minha concepção, eu vejo ainda um pouco dividido, sabe? Assim, tem muitos profissionais que dividem muito a parte técnica dessa parte realmente da psicologia e da espiritualidade. Só para você ter uma noção da importância da espiritualidade na vida do ser humano, olha, quase nós vamos citar nome. Tem profissional que acompanha um paciente tentante por 6 meses, exemplo. Aí depois de 6 meses o cara vai e faz via de fato, passa para o outro lado da vida. E diz, olha, não se culpe, você é um excelente profissional. Aí nós ficamos pensando, mas será se ela falou da espiritualidade? Será se ela falou que em psicologia suicídio é porta falsa? Que a pessoa nunca encontra e vai buscar do outro lado? Será se ela fez o passo a passo após a vida física? Não sou melhor, também não sou pior do que ninguém. Mas todos, até hoje, que eu esclareci, que disse que ia se matar, não se mataram. Sei que eu não devia nem dizer isso, que é para garantir a vida dos outros. Mas a pessoa sabe que não ganha nada, só perde. Aqui, ó, nós estamos com amortecedores. Isso aqui amortece tudo. Nós sabemos que a pessoa que quer se matar, ela não quer se matar. Quer matar uma dor, uma angústia, um desespero. E sem isso aqui, ó, é 1000 vezes maior. Então, não dá para a gente tirar a nossa existência e ganhar um prêmio. Não dá. Não tem por onde. Não tem como. Essa fala é importante, né? Inclusive nesse contexto que a gente traz do Setembro Amarelo. Porque muitas pessoas realmente, elas estão ali tão envolvidas naquela dor que elas não conseguem realmente pensar, né? Como será? Será que realmente, se eu tirar a minha vida, eu vou realmente ganhar esse prêmio? Então, é algo importante que o senhor traz hoje aqui, para acho que muitas pessoas que estão em casa assistindo até que já pensaram sobre isso. Outro ponto também, Cláudio, que eu queria trazer é que, assim, eu acho que a maior parte da sociedade já foi pensante disso. Eu acho que também isso faz parte do ser humano. Mas o que é que a gente, como ser humano, a gente pode reverter esse pensamento? Porque às vezes a gente está num sofrimento, numa dor, e por ser humano a gente pensa, né? Mas assim, o que é que a gente pode fazer para que esses pensamentos, eles sejam, como é que eu digo, afastados, e até mesmo a dor que a gente esteja sentindo, ela seja diminuída? Então, nós sabemos que não tem como não pensar. Os pensamentos chegam. Eu digo que pensamentos são as gaivotas, os gaviões, os urubus, estão lá por cima. Às vezes, quando eles mandam um cocôzinho para a gente. Mas nós não somos indefesos, né? Nós podemos perceber, criticar e trocar. Trocar por algo bom que a gente já viveu, que já ouviu, que já comeu. São técnicas que funcionam. Agora, a gente tem que entender que a questão da dor, quando é que a dor é insuportável? Quando ela não é tratada. Nós sabemos que, ó, suicídio não é falta de Deus, é excesso de dor. Mas quando essa dor é tratada e que mostra-se que tem saída, que tudo aqui passa, mais facilmente a gente vai fazer um vínculo com essa pessoa. E o que mais prende um paciente tentante é vínculo. É vínculo, né? Não só com o terapeuta, mas com pessoas. Com pessoas. A gente tem que valorizar as boas relações, porque é o que mais dá prazer aos seres humanos, é bons relacionamentos. Então, aumenta o prazer, com certeza diminui a dor. Inclusive também, essa fala, eu gosto muito de usar nas terapias, a questão do pensamento. Que nós somos, é o que nos vai diferenciar do ser animal, né? É que a gente é racional. Então, se um pensamento vem, o que é que a gente tem que fazer? Aquelas 3 coisinhas que você falou mesmo. Criticar, né? Parar, pensar, criticar e reposicionar aquilo ali. O que é que eu vou poder substituir ali dentro da minha reflexão? Isso é positivo ou isso é negativo? O que eu ganharia ou o que eu perderia com isso? Outras pessoas também poderiam perder com isso. Então, eu acho que é uma técnica muito importante, né? Para pessoas que lidam e que trabalham com
com essa dor, né, com esse mundo aí de suicídio. Eu digo isso porque eu não tinha muito contato com pessoas dessa área de suicídio. Inclusive, você foi uma das pessoas que me ajudou muito, né, e me ajuda muito nesse entendimento mesmo do mundo da suicidologia. E quando eu entrei no mundo atípico, foi o que pelo menos eu mais vi. E eu, na realidade, eu vi. E aquilo ali para mim foi, assim, algo novo, é desafiador, mas que graças a Deus também, com esse acolhimento, com esse olhar, com essa explicação de que tudo na vida passa, né, e que a gente não está, como é que se diz? Fadado ao sofrimento. Né? E então, assim, isso aí é uma experiência que é importante para a gente também como profissional, saber lidar com o pensar do outro, com o agir do outro. Então, assim, trazer essa realidade de que somos um ser pensante, que podemos nos questionar, que mesmo quando vem esses pensamentos, vem tudo isso, a gente sabe, você usou também a palavra nessa nossa conversa, resiliência, né, que é muito o que as mães atípicas são. Elas são resilientes pelos desafios diários que elas passam, né? Todo dia é um desafio, é desafiador para elas. E muitas não têm esse apoio. Então, o olhar que a gente tem, principalmente o ITA que tem em relação a essas mães, é justamente isso, dessas dificuldades, dessa falta realmente de apoio e desse esquecimento. Eu falo muito sobre esquecimento, elas se esquecem de quem são, se esquecem, né, de se amar, de se enxergar mesmo como uma pessoa importante, não só na sua vida, mas dentro da sociedade. Então, assim, com tudo isso, com essa técnica que o senhor também trouxe aqui para essas pessoas que estão em casa, qual a mensagem que o senhor deixa, né, para as pessoas que já pensaram ou que já tentaram, né, desistir ou achar que diminuir aquela dor que elas sentem? Eu sempre gosto de dizer, sabe, que desistir não é opção. Vai calhar com o nosso bate-papo da tarde, né? Entre o cuidar e o viver, desistir não é opção. Mas como é que não vai ser opção desistir? Se eu tiver saúde, amor e transformação pessoal, nós precisamos ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Nós vamos perceber que vai doer, mas tem saída, tem ajuda. O ITEAC está fazendo um trabalho excelente. Antes do ITEAC, o número de suicídio de mães atípicas, você sabe que era bem maior. Porque nós sabemos o nível de sofrimento dessas mães, o nível de estresse é de um soldado em guerra. Então, claro, com esclarecimento, com acolhimento, que eu sei que você acolhe muito bem essas pessoas aqui, com certeza estão tendo uma nova qualidade de vida, mas não pode esquecer, saúde, amor e transformação pessoal. Tem que se acolher, tem que ser resiliente, mas precisa começar a pensar em si. Isso é alto amor, não é arrogância, nem egoísmo. Cláudio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez, né, de poder compartilhar o tanto de conhecimento que o senhor tem aqui para quem está nos assistindo. Sei que é muito gratificante, não só para o ITEAC, mas para essas mães, e também sei que para o senhor, porque é o que o senhor sempre diz, né? Quando a gente não poder trocar mais, não faz sentido. Então, muito obrigada. E queria que o senhor deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Eu agora vou economizar nas palavras. Olha, sejam a melhor versão de vocês. Feliz é quem ama, feliz é quem doa-se, feliz é quem auto se descobre. Gente, eu só tenho a agradecer ao ITEAC pela oportunidade e a Deus pela inspiração e paciência que Ele tem comigo. Muito obrigado. Nós é quem agradecemos. E é isso, pessoal, que a gente possa dar sempre o nosso melhor e que possamos nos conhecer sempre. Faz parte da nossa evolução nos conhecer, saber do que somos perfeitos e imperfeitos, faz parte da vida. E até o nosso próximo encontro. Até lá!